Olá, queridos alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula de Direitos Humanos. Estamos entrando na nossa reta final para concluirmos os nossos estudos. Bom, na aula passada nós vimos sobre a igualdade. E na aula de hoje vamos ver um tema também de extrema importância, que é a liberdade. Vejam, por que será que eu escolhi esses temas? Bom, eu acabei sendo influenciado, como todos os outros documentos que tratam de direitos humanos, pelos lemas da Revolução Francesa. Então nós estamos falando de liberdade hoje, liberté, a aula passada, igualdade, igualité, e na próxima vamos falar do quê? Fraternidade. Nós vamos falar hoje do nosso tema, liberdade na ordem constitucional. Bom, eu escolhi uma frase do ministro Marco Aurélio que ele proferiu num julgamento com relação às pesquisas das células-tronco. O que disse o nosso ministro do Supremo? A liberdade religiosa e o Estado laico representam mais do que isso. Significam que as religiões não guiarão o tratamento estatal dispensado a outros direitos fundamentais. Isso é extremamente importante. Liberdade religiosa, que nós vamos ver, é um dos aspectos, uma das nuances do direito à liberdade ou princípio à liberdade. Vocês vão perceber que eu falo muito isso, ou direito ou princípio, porque muitas vezes um direito ele é garantido por meio de um princípio ou por uma regra. Nós já vimos, né? São espécies de normas. Regras e princípios, espécies de normas que garantem direitos. Bom, bem interessante, um discurso feito pelo presidente Franklin Roosevelt, em 6 de janeiro de 1941, no discurso do Estado da União. O que ele disse naquele momento para o Congresso norte-americano? Ele disse que o ser humano, para viver com dignidade, teria que ter direito a 4 liberdades essenciais: a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de viver sem penúria e a liberdade de viver sem medo. Então, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de viver sem penúria e liberdade de viver sem medo. Vejam que interessante. Então, ao lado de uma liberdade geral, eu tenho também a possibilidade de estabelecer liberdades específicas. Como nós vimos isso já em aulas passadas, normalmente isso acontece com os princípios. Por quê? Como o grau de abstração dos princípios é muito alto, eu preciso dividi-lo em subprincípios para que eu possa, então, aplicá-lo à prática. No caso da liberdade, ela tem um caráter geral, ou seja, uma liberdade em caráter geral, e depois eu tenho liberdades mais específicas. No caso, o segundo Roosevelt, 4 delas: liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de viver sem penúria e liberdade de viver sem medo. Na aula de hoje, nós vamos nos fixar em 2 liberdades específicas: a de expressão e a religiosa, a par de reconhecer que existe uma liberdade geral. A liberdade geral consiste, na verdade, de eu ter a liberdade de fazer, ou não ser obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Então vejam que interessante. A liberdade acaba sendo uma face da moeda do princípio da legalidade. Porque se o Estado pode me impor restrições, ele só pode fazê-lo por meio de lei, de ato normativo específico. E eu tenho a liberdade de agir como eu bem entender, salvo se a lei me impor uma conduta ou me obrigar a abster-me de uma conduta. Então esse é o ponto interessante. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Isso acaba sendo o caráter da liberdade em sentido geral. Bom, mas ao lado dessa liberdade em sentido geral, eu tenho liberdades específicas, que nós vamos dar trato hoje a 2 delas. Primeiro, a liberdade de expressão, que é garantida expressamente pela Constituição de 88. Porque ela deixa claro que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Isso lá no artigo 5º, inciso 4. E no inciso 9, que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e da comunicação, independente de censura ou licença. É interessante que nós já vivemos tempos no Brasil em que havia censura prévia. Tempos que esperamos nunca mais volte, que nós possamos manifestar-nos livremente a nossa expressão, a nossa manifestação intelectual, artística, científica e de comunicação sem restrições. É bem interessante porque outras constituições são até mais generosas no que diz respeito à liberdade de expressão. Eu gosto muito do texto da Constituição Espanhola, de 78, que prevê expressamente a liberdade de cátedra. Olha que interessante. Há a previsão no texto constitucional de uma liberdade específica para os professores, para que eles possam manifestar livremente a sua opinião. Bem interessante isso. Por quê? Porque demonstra que aquela comunidade valoriza o papel do professor a ponto de lhe dar uma liberdade específica, que é a liberdade de cátedra, a liberdade de dizer o que bem entender. Claro, nós vamos ver daqui a pouco,
essa liberdade de dizer o que bem entender não é ilimitada, porque pode ter consequências. O que não se pode ter é uma censura prévia. Claro que, se eu abusar do meu direito de liberdade, eu posso ser punido em razão disso e sofrer algumas sanções. Mas o que não se admite é uma censura ou uma restrição à liberdade previamente. Restrições a posteriori sempre são possíveis. Bom, esse é um ponto importante. Apesar do texto espanhol ser mais amplo do que o texto da Constituição brasileira, me parece que eles são até equivalentes. Por quê? É possível extrair do texto brasileiro a mesma amplitude do texto espanhol. Ou seja, na minha opinião, no Brasil também se admite ou se resguarda ou se protege a liberdade de cátedra. Ou seja, o professor também tem direito a se manifestar. Por quê? Porque a ele é contemplado o direito à liberdade de expressão estendido a todos. Se na sua atividade profissional ele tem que expor opiniões, ele é livre, possui essa liberdade em razão do texto constitucional brasileiro, que acaba contemplando o que prevê o texto constitucional espanhol. Então a liberdade de expressão é bem interessante, mas há que se tomar muito cuidado. Por quê? Porque, como eu disse, ela não é absoluta. Ela não é absoluta. Ela pode gerar direito a indenizações, quando alguém é ofendido, e também pode impor sanções para aquele que abusa do exercício do direito de liberdade. Porque a liberdade de expressão, como eu disse, não é absoluta. Ela acaba sendo relativizada em razão de outros direitos. Ponto extremamente importante na atualidade: o discurso do ódio. O discurso de ódio. As mídias sociais, lamentavelmente, têm sido utilizadas para proliferar ou proferir discursos de ódio, nos quais se existe aquela separação entre eu e os outros, ou essa distinção em que as pessoas são classificadas de forma pejorativa, isso que é o pior. E, além disso, cria-se um discurso que prevê um tratamento desigualitário, mas pejorativo, ou mesmo inferiorizado para certas pessoas. Esse discurso de ódio não se admite. A liberdade de expressão não é tão ampla a ponto de admitir a existência do discurso de ódio. O discurso do ódio é um abuso do direito de liberdade de expressão. Então, fique atento. Tome cuidado. Por quê? Porque o discurso de ódio se alimenta de si próprio. Então, tome cuidado. Não curtam, não compartilhem postagens que sejam de discurso de ódio. Isso acaba sendo prejudicial para todos nós e, mais que isso, pode gerar até direito à indenização por parte daquele que se sentiu ofendido e responsabilização daquele que proferiu o discurso de ódio. Há que se tomar cuidado. Bom, voltando. Falamos de liberdade de expressão e a dificuldade e a importância de termos a atenção para que ela não seja extrapolada. Outra liberdade extremamente importante é a liberdade religiosa. Eu, particularmente, gosto ou prefiro o termo não liberdade religiosa, mas sim liberdade de crença e de não crença. Ou por quê crença e não crença? Porque me parece que quando eu falo em liberdade religiosa, parece-me que eu tenho a liberdade de escolher uma religião. Mas, na verdade, a liberdade é de escolher alguma religião ou nenhuma. É possível. Por quê? Porque eu tenho que garantir também o direito das pessoas que são ateus ou agnósticos. Então, eu prefiro o termo liberdade de crença e de não crença, que também, de certa forma, está previsto no texto constitucional. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, a liberdade religiosa também está contemplada no texto constitucional. E ainda de uma forma, me parece, mais adequada, que é a liberdade de crença e de não crença. Isso eu acho um ponto importante, porque ele acaba sendo também o contraponto para a laicidade do Estado. O que isso significa? O Estado precisa ser laico. Ah, professor, já vem o senhor com aquele papo de que o Estado tem que ser ateu. Não. Não é isso. Muito longe disso. Eu não estou dizendo que o Estado tem que ser ateu, tem que ser religioso, nada disso. O Estado tem que ser laico, ou seja, ele tem que manter uma equidistância de todas as religiões e de nenhuma delas, de quem ainda prefere não professar nenhuma fé. O Estado não pode ter predileções. O Estado não pode tratar desigualmente as pessoas por força da sua religião. Por quê? Porque eu tenho um Estado religioso. Claro, existem Estados religiosos? Sim,
Mesmo o Brasil já foi um Estado religioso, que tinha religião oficial, em que os papéis entre igreja e Estado se confundiam. Mas isso já faz muito tempo. Hoje prevalece o entendimento que o Brasil é laico e que nós não podemos ter essa confusão entre Estado e igreja. Sempre que eu falo isso, me questiono, pô, professor, mas lá no preâmbulo da Constituição está escrito que os constituintes pediram a proteção de Deus para promulgar a Constituição. Isso não quer dizer que o Estado, então, é religioso? Não. Primeiro, porque o Supremo já decidiu que o preâmbulo da Constituição não tem força normativa, ou seja, ele não pode se sobrepor ao texto da Constituição. E o texto da Constituição é expresso em dizer que o Estado não pode ter religião. Em razão disso, ele tem que tratar todos de forma igualitária. Opa, vimos isso lá na aula passada. E não pode dar predileção para uma ou outra pessoa em razão da sua religião. Não pode manter ou ter relações que sejam diferenciadas em razão da religião. Tema bastante importante, não só no Brasil, como em outros países. Esse tema, inclusive, já foi levado a algumas cortes internacionais. A Corte Europeia já deliberou sobre isso, a Corte Internacional também já deliberou sobre isso, porque é um tema que tem ganhado repercussão nos últimos anos, em especial em razão de alguns casos em que a religião é tida como mais importante do que o Estado, ou alguns casos que, com base na religião, estão sendo praticados atos de violação de direitos humanos. Muito cuidado! Não se pode usar a liberdade de crença ou não crença para violar direitos humanos, que, infelizmente, isso acaba acontecendo algumas vezes. Então, há que se tomar sempre muito cuidado com isso e garantir que a liberdade de crença e não crença ande junto com a laicidade do Estado. Bom, estamos avançando, como eu disse para vocês, reta final. Foi um prazer tê-los de novo conosco e um grande abraço, até a próxima aula.